Imaginem só. Era 3 da madrugada, quando um bilionário caminhava pelos corredores vazios de sua empresa e ouviu um choro desesperado vindo do banheiro feminino. O que ele encontrou ali dentro mudaria completamente não apenas sua vida, mas o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma faxineira grávida, sozinha, com apenas uma resposta que seria capaz de derrubar todas as barreiras que ele havia construído em anos. Essa história real vai te emocionar do primeiro ao último minuto. Mas, se você quer ouvir histórias que tocam o coração e mudam nossa perspectiva sobre a vida, se inscreva no canal e deixe um like. E por favor, nos comentários, me conta de onde você está assistindo essa história. Quero conhecer nossos ouvintes de todo o Brasil e do mundo. Agora, prepara o coração, porque o que você vai ouvir vai te surpreender. Eduardo Vasconcelos nunca imaginou que aos 52 anos estaria caminhando pelos corredores vazios de sua própria empresa às 3 da madrugada. O magnata do setor imobiliário, dono de uma fortuna avaliada em bilhões, havia acabado de sair de mais uma reunião internacional que se estendeu pela madrugada devido ao fuso horário. Sua vida era uma sucessão ininterrupta de negócios, contratos milionários e decisões que movimentavam o mercado financeiro do país. Enquanto caminhava em direção ao elevador executivo, Eduardo sentia o peso dos últimos anos em seus ombros. Sua esposa havia falecido há 5 anos em um acidente de carro, deixando sozinho com 2 filhas adolescentes que mal conhecia verdadeiramente. Mergulhado no trabalho como forma de escapar da dor, ele se tornará um estranho em sua própria casa. As meninas, agora com 16 e 18 anos, viviam suas vidas independentemente, mantendo apenas conversas superficiais com o pai durante os raros momentos em que estavam todos juntos. O prédio comercial de 40 andares, sede de seu império empresarial, estava completamente silencioso. Apenas as luzes de emergência iluminavam os corredores, criando sombras alongadas que dançavam pelas paredes de vidro. Eduardo conhecia cada centímetro daquele lugar, havia construído seu negócio do zero, partindo de um pequeno escritório alugado até chegar ao topo de um dos edifícios mais imponentes da cidade. Ao passar pelo 37º andar, onde ficavam os escritórios administrativos, Eduardo ouviu um som que o fez parar abruptamente. Era um choro abafado, vindo do banheiro feminino. Hesitou por um momento, pensando se deveria simplesmente ignorar e seguir seu caminho. Afinal, não era de sua natureza se envolver em assuntos pessoais dos funcionários. Sua filosofia sempre fora manter uma distância profissional de todos os colaboradores. Mas algo naquele choro tocou uma corda sensível em seu coração. Talvez fosse a vulnerabilidade que reconhecia em si mesmo, ou talvez a memória de suas próprias filhas chorando após a morte da mãe, enquanto ele se refugiava no escritório. Eduardo se aproximou da porta do banheiro feminino e bateu levemente. A voz trêmula que respondeu do outro lado da porta o surpreendeu pela juventude. "Está tudo bem, só um minuto, por favor." Eduardo reconheceu o sotaque nordestino, carregado de uma doçura que contrastava com o desespero evidente na voz. Ele se identificou como Eduardo Vasconcelos, proprietário da empresa, e pediu permissão para conversar. Após alguns minutos de silêncio, a porta se abriu lentamente, revelando uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos. Seus olhos vermelhos e inchados contrastavam com a uniformidade impecável da empresa de limpeza. Ela segurava firmemente um pano de limpeza em suas mãos trêmulas, como se fosse um escudo protetor. Sua barriga começava a mostrar os sinais de uma gravidez ainda no início. "Senhor Vasconcelos, eu não sabia que o senhor estava aqui. Peço desculpas, não queria incomodá-lo." A voz dela era suave, educada, mas carregava um medo evidente. Eduardo percebeu que ela estava genuinamente aterrorizada por ter sido descoberta em um momento de vulnerabilidade pelo próprio dono da empresa. "Como se chama?" perguntou Eduardo, sua voz assumindo um tom mais gentil do que o habitual. "Maria Fernanda, senhor. Mas todos me chamam de Mari. Trabalho na equipe de limpeza noturna há 8 meses." Ela secou rapidamente as lágrimas com as costas da mão, tentando recompor a compostura profissional. Eduardo a observou mais atentamente. Mesmo com os olhos inchados de tanto chorar, havia algo especial naquela jovem. Uma dignidade natural que transcendia sua situação atual. Ela mantinha a postura ereta, apesar da evidente exaustão, e seus olhos, embora tristes, brilhavam com uma inteligência clara. "Mari, se não se importa de eu perguntar, o que a deixou tão angustiada? Posso ajudar de alguma forma?" A pergunta saiu naturalmente de seus lábios, surpreendendo-o. Há anos não demonstrava interesse genuíno pelos problemas de outra pessoa, especialmente um funcionário de nível hierárquico tão diferente do seu. Mari hesitou, claramente dividida entre a necessidade de desabafar e o medo de perder o emprego.
Seus dedos brincavam nervosamente com a alça do balde de limpeza, enquanto avaliava se deveria confiar no homem mais poderoso da empresa. Eduardo percebeu sua hesitação e, em um gesto incomum, aproximou-se de uma cadeira próxima e se sentou, ficando na altura dos olhos dela. Mari, você pode falar comigo. Prometo que nossa conversa não afetará seu emprego de forma alguma. Suas palavras carregavam uma sinceridade que ela não esperava ouvir de um bilionário. Lentamente, Mari começou a contar sua história, a voz embargada mas determinada. Senhor Vasconcelos, eu descobri que estou grávida há 2 semanas. O pai do bebê é meu namorado. Era meu namorado. Quando contei para ele, ele disse que não estava pronto para ser pai e terminou comigo. Disse que se eu decidisse ter o bebê, teria que me virar sozinha. As lágrimas voltaram a brotar, mas ela continuou falando. Eu venho de Petrolina, interior de Pernambuco. Vim para São Paulo há 2 anos atrás com o sonho de estudar, trabalhar e poder ajudar minha família. Minha mãe está doente, tem diabetes e pressão alta, e meu salário aqui ajuda no tratamento dela. Se eu perder esse emprego por causa da gravidez... Sua voz se quebrou. Eduardo escutava atentamente, e algo estranho acontecia em seu peito. Há anos não sentia aquela sensação de querer proteger alguém, de querer fazer a diferença na vida de outra pessoa. A última vez havia sido com suas próprias filhas, logo após a morte da esposa, mas mesmo então ele havia falhado, refugiando-se no trabalho ao invés de estar presente. Mari, e seus estudos? Você mencionou que veio para São Paulo para estudar. Eduardo genuinamente queria conhecer mais sobre aquela jovem que havia despertado algo adormecido em seu coração paternal. Eu fazia faculdade de pedagogia, senhor. Sempre sonhei em ser professora. Mas tive que trancar a matrícula no semestre passado porque não conseguia mais pagar as mensalidades e trabalhar ao mesmo tempo. O curso era diurno e esse é o único emprego que consegui. A revelação sobre os estudos interrompidos tocou Eduardo de forma inesperada. Ele se lembrou de suas próprias filhas, que tinham acesso às melhores universidades do país sem nunca precisar se preocupar com custos ou necessidade de trabalhar. A disparidade social nunca havia sido tão evidente para ele quanto naquele momento, cara a cara com uma jovem brilhante que havia sido forçada a abandonar seus sonhos por necessidade financeira. Mari, posso fazer uma pergunta pessoal? O que você realmente quer para sua vida? Se o dinheiro não fosse um problema, o que você faria? Eduardo se inclinou ligeiramente para frente, demonstrando interesse genuíno em sua resposta. Ela olhou surpresa, como se ninguém nunca tivesse feito essa pergunta antes. Eu sonho em terminar minha faculdade e me tornar uma professora, senhor. Quero trabalhar com crianças carentes, como eu fui um dia. Quero mostrar para elas que é possível sonhar grande e alcançar objetivos, mesmo vindo de onde venho. Seus olhos brilharam pela primeira vez na conversa, uma paixão genuína transparecendo em sua voz. E com o bebê a caminho, como você vê seu futuro? Eduardo fez a pergunta com delicadeza, percebendo que era um tópico sensível. Mari colocou instintivamente a mão sobre a barriga ainda discreta. Senhor Vasconcelos, eu sei que será difícil, mas não posso. Eu não consigo nem pensar em não ter esse bebê. É uma parte de mim crescendo aqui dentro. Vou encontrar um jeito de ser mãe e ainda realizar meus sonhos. Talvez demore mais tempo, mas vou conseguir. A determinação na voz de Mari lembrou Eduardo de sua falecida esposa. Helena também havia sido uma mulher forte, determinada, que sabia exatamente o que queria da vida. Ela havia sido a força por trás de muito de seu sucesso empresarial, sempre o apoiando nas decisões mais difíceis e mantendo a família unida enquanto ele construía o império. Mari, você disse que sua mãe está doente. Ela sabe sobre a gravidez. Eduardo continuou explorando a situação da jovem, sentindo um impulso crescente de ajudar. Ainda não, senhor. Tenho medo de preocupá-la ainda mais. Ela já se sacrificou tanto por mim e por meus 2 irmãos mais novos. Não quero que ela sinta que precisa se dividir entre cuidar da própria saúde e se preocupar comigo. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Aquela jovem mulher, sozinha em uma cidade grande, grávida, sustentando uma família doente no interior, havia demonstrado mais força e caráter em uma conversa de 30 minutos do que muitos executivos que ele conhecia demonstravam em anos de convivência profissional. Mari, posso te fazer uma proposta? Eduardo levantou-se da cadeira, mas manteve o tom de voz gentil. Primeiro, quero que você saiba que seu emprego está garantido durante toda a gravidez e após o nascimento do bebê. Segundo, nossa empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários. Gostaria que você considerasse retomar seus estudos.
Os olhos de Mari se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de surpresa e esperança. Senhor Vasconcelos, eu não sei o que dizer. O senhor nem me conhece direito. Por que faria isso por mim? Sua voz tremia de emoção. Mari, às vezes encontramos pessoas em nossas vidas que nos lembram do que realmente importa. Você me lembrou que por trás de cada funcionário existe uma história, uma família, sonhos e desafios. Há muito tempo eu havia perdido essa perspectiva. Eduardo parou por um momento, refletindo sobre suas próprias palavras. Além disso, você demonstrou uma força e uma determinação que são raras. Qualquer empresa seria sortuda em tê-la não apenas como funcionária, mas em uma posição onde suas habilidades possam ser melhor aproveitadas. Ele fez uma pausa, pensando rapidamente em como poderia estruturar uma ajuda mais efetiva. Que tal isso? Amanhã eu quero que você vá ao RH e se informe sobre nosso programa de desenvolvimento interno. Também vou pedir para verificarem possibilidades de você trabalhar em horários que sejam compatíveis com os estudos. Sua experiência de vida e sua determinação são exatamente o tipo de qualidades que buscamos em nossos líderes futuros. Mari não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em uma única noite, sua vida havia mudado completamente de direção. Senhor Vasconcelos, como posso agradecê-lo? Juro que não vou decepcioná-lo. Vou trabalhar mais duro do que qualquer pessoa nesta empresa. Eduardo sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Mari, você não precisa me agradecer. Na verdade, eu é que preciso agradecer a você. Há muito tempo não me sentia humano. Há muito tempo não lembrava por que construí esta empresa. Foi para criar oportunidades, para fazer a diferença na vida das pessoas. Ele começou a caminhar lentamente pelo corredor, e Mário acompanhou, ainda em choque com a reviravolta dos acontecimentos. Posso te contar algo pessoal, Mari? Tenho 2 filhas, praticamente da sua idade. Quando minha esposa morreu há 5 anos, eu me perdi completamente no trabalho. Achei que estava sendo um bom pai ao garantir que elas nunca precisassem se preocupar com dinheiro, mas na verdade me tornei um estranho para elas. Hoje, quando a vi chorando, me lembrei de como minhas filhas devem ter se sentido sozinhas quando mais precisavam de mim. E sua determinação em continuar lutando, mesmo diante de tantas dificuldades, me fez perceber que verdadeira força não está em acumular riquezas, mas em enfrentar os desafios com dignidade e esperança. Mari escutava em silêncio, percebendo que aquele homem poderoso estava compartilhando algo muito íntimo com ela. Senhor Vasconcelos, posso falar algo? Eu não conheço suas filhas, mas tenho certeza de que elas o amam. Às vezes, quando estamos com dor, nos afastamos das pessoas que mais amamos porque temos medo de mostrar nossa vulnerabilidade. Talvez elas estejam esperando que o Senhor dê o primeiro passo para se reaproximarem. As palavras de Mari atingiram Eduardo como um raio. Era exatamente isso que ele havia feito, se afastado das filhas por medo de mostrar sua própria fragilidade após a morte de Helena. Ele havia assumido que, ao manter-se forte e focado no trabalho, estava protegendo as meninas da sua dor, mas na verdade estava privando todas elas da oportunidade de se curarem juntos. Você tem uma sabedoria impressionante para alguém tão jovem, Mari. Como consegue manter essa perspectiva positiva diante de tantas dificuldades? Eduardo parou diante da janela panorâmica que oferecia uma vista da cidade ainda adormecida. Mari se juntou a ele na janela, observando as primeiras luzes do amanhecer pintarem o céu de tons alaranjados. Senhor Vasconcelos, minha avó sempre me dizia que Deus nunca nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Quando as coisas ficam difíceis, eu lembro dela e da força que ela teve para criar 7 filhos sozinha depois que meu avô morreu jovem. Ela me ensinou que não importa de onde você vem ou quantas vezes a vida te derrube, o que importa é quantas vezes você se levanta. E que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você pode dar aos outros. Suas palavras ecoaram no corredor vazio, carregadas de uma sabedoria ancestral que transcendia sua idade. Eduardo refletiu sobre essas palavras, pensando em como havia perdido essa perspectiva ao longo dos anos. Sua busca obsessiva pelo sucesso financeiro havia obscurecido os valores que realmente importavam. Mari, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Você tem medo do futuro? De ser mãe solteira, de não conseguir conciliar tudo? Tenho muito medo, Senhor Vasconcelos. Tenho medo de não ser uma boa mãe, de não conseguir dar ao meu filho tudo o que ele merece, de não conseguir realizar meus sonhos. Mas o medo não pode me paralisar. Prefiro tentar e falhar do que não tentar de forma alguma. Ela falou com uma convicção que impressionou Eduardo.
E sobre o pai da criança? Você ainda tem esperanças de que ele mude de ideia? Eduardo fez a pergunta com cuidado, percebendo que era um assunto doloroso. Mari suspirou profundamente antes de responder. No início eu tinha, senhor. Cheguei a ligar para ele algumas vezes, tentando fazê-lo entender que poderíamos enfrentar isso juntos. Mas percebi que não posso forçar ninguém a amar ou a ser responsável. Se ele não quer fazer parte da vida do nosso filho, é melhor que seja assim do que ter uma figura paterna presente mas ressentida. A maturidade emocional de Mari deixou Eduardo ainda mais impressionado. Ela havia chegado a conclusões sobre relacionamentos e responsabilidade que muitas pessoas levam décadas para compreender. Você é uma mulher extraordinária, Mari. Seu filho terá muita sorte em tê-la como mãe. Os primeiros funcionários começaram a chegar ao prédio, e Eduardo percebeu que haviam conversado por mais de 2 horas. O tempo havia passado sem que ele percebesse, completamente absorvido na conversa com Mari. Era a primeira vez em anos que ele havia perdido a noção do tempo em algo que não fosse trabalho. Mari, preciso ir para casa trocar de roupa e me preparar para o dia de trabalho. Mas antes, quero que você me prometa uma coisa. Quero que vá ao RH hoje mesmo e se informe sobre o programa de bolsas. E quero que me mantenha informado sobre como estão indo as coisas, tudo bem? Eduardo estendeu a mão para ela, um gesto simples mas carregado de significado. Prometo, Sr. Vasconcelos. E muito obrigada por me ouvir, por se importar. Fazia muito tempo que alguém não demonstrava interesse genuíno em mim como pessoa. Mari apertou a mão dele, sentindo uma gratidão que transbordava de seu coração. Mari, posso pedir um favor? Pare de me chamar de senhor. Pode me chamar de Eduardo. E gostaria que considerasse nossa conversa de hoje como o início de uma amizade. As palavras saíram naturalmente, surpreendendo ambos. Eduardo raramente fazia amizades, especialmente com funcionários. Tudo bem, seu Eduardo. Também gostaria muito disso. Mari sorriu pela primeira vez desde que havia descoberto a gravidez, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Eduardo percebeu que ela era realmente bonita quando sorria, com uma beleza natural e autêntica. Enquanto caminhavam em direção aos elevadores, Eduardo se sentiu diferente. Havia algo em Mari que havia despertado nele um desejo de ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um chefe mais humano. Mari, posso te dar um último conselho? Nunca perca essa sua capacidade de ver o bem nas pessoas e nas situações. É um dom raro e precioso. Obrigada, Eduardo. E posso te dar um conselho também? Suas filhas precisam de você, não do seu dinheiro. Elas precisam do pai, do homem que consegue se sentar no chão de um corredor às 3 da madrugada para ouvir os problemas de uma funcionária desconhecida. Esse é o pai que elas querem conhecer. 3 meses depois, Eduardo mal conseguia reconhecer sua própria vida. A conversa com Mari havia sido o catalisador para uma transformação completa em sua perspectiva pessoal e profissional. Ele havia implementado mudanças significativas na empresa, criando programas de apoio aos funcionários que foram além do que qualquer corporação havia feito antes. Mari havia retomado seus estudos de pedagogia através do programa de bolsas da empresa e foi realocada para o setor de recursos humanos, onde suas habilidades interpessoais e sua perspectiva única sobre as necessidades dos funcionários se mostraram inestimáveis. Sua gravidez progredia bem, e ela havia se tornado uma espécie de conselheira informal para outros funcionários que enfrentavam dificuldades pessoais. Mas a maior transformação havia acontecido na vida pessoal de Eduardo. Inspirado pelas palavras de Mari, ele havia começado a reconstruir sua relação com as filhas. Inicialmente foi difícil, anos de distanciamento não se reparavam da noite para o dia, mas gradualmente elas começaram a se abrir, e ele descobriu que suas filhas eram mulheres incríveis, inteligentes e carinhosas. Isabela, a mais velha, havia confessado que sempre sonhara em trabalhar com projetos sociais, mas nunca havia falado com o pai sobre isso, assumindo que ele esperava que ela seguisse os negócios da família. Carolina, a mais nova, revelou seu talento para a música e seu desejo de estudar composição, algo que Eduardo nunca havia imaginado. Eduardo havia começado a jantar em casa regularmente, algo que não fazia há anos. As conversas à mesa, inicialmente tensas e superficiais, gradualmente se tornaram o melhor momento do seu dia. Ele descobriu que suas filhas tinham opiniões interessantes sobre o mundo, sonhos próprios e uma perspectiva sobre a vida que o enriquecia. A empresa também havia se beneficiado dessa transformação. Eduardo implementou políticas de trabalho mais humanas, criou programas de desenvolvimento pessoal para funcionários e estabeleceu um fundo para ajudar famílias em situações de emergência.
Os resultados foram surpreendentes. A produtividade aumentou, a rotatividade diminuiu drasticamente, e a empresa começou a ser reconhecida como uma das melhores para se trabalhar no país. Mari havia se tornado muito mais do que uma funcionária. Ela havia se tornado uma conselheira, uma amiga e, de certa forma, a filha que Eduardo nunca teve. Ele acompanhava sua gravidez de perto, garantindo que ela tivesse o melhor atendimento médico e apoio necessário. No dia em que Mari deu à luz a uma menina linda e saudável, Eduardo estava na sala de espera do hospital junto com suas próprias filhas, que haviam insistido em conhecer a mulher que havia mudado a vida do pai. O nascimento de pequena Helena, nome escolhido por Mari em homenagem à falecida esposa de Eduardo, foi um momento de profunda emoção para todos. Quando Mari colocou a bebê nos braços de Eduardo pela primeira vez, ele sentiu uma conexão imediata. Era como se aquela criança representasse não apenas um novo começo para Mari, mas também uma segunda chance para ele próprio de ser a figura paterna que sempre deveria ter sido. Eduardo, quero que você seja o padrinho de Helena. Você mudou nossa vida completamente, e quero que ela cresça conhecendo o homem que me ensinou que ainda existem pessoas boas neste mundo. As palavras de Mari emocionaram Eduardo até as lágrimas, algo que suas próprias filhas não viam há anos. Isabela e Carolina se apaixonaram instantaneamente pela bebê e por Mari, que rapidamente se tornou como uma irmã mais velha para elas. A jovem mãe trazia uma perspectiva de vida que enriquecia toda a família, lembrando-os constantemente de que a verdadeira felicidade vinha das conexões humanas genuínas, não das conquistas materiais. 2 anos depois, Mari havia se formado em pedagogia com as melhores notas de sua turma. Eduardo ofereceu a ela uma posição de gerência na empresa, mas ela gentilmente recusou. Meu sonho sempre foi ser professora, Eduardo. Quero trabalhar em escolas de comunidades carentes, onde posso realmente fazer a diferença na vida de crianças que são como eu era. Eduardo não apenas apoiou sua decisão, mas criou uma fundação educacional com Mari como diretora, focada em fornecer educação de qualidade para comunidades de baixa renda. A fundação se tornou um dos projetos mais importantes de sua vida, e ele frequentemente dizia que era seu verdadeiro legado. A pequena Helena crescia cercada de amor, tendo Eduardo como avô postiço e Isabela e Carolina como tias dedicadas. Mari nunca mais se sentiu sozinha, e Eduardo havia encontrado uma família estendida que preenchia o vazio que havia em seu coração há tanto tempo. Naquele encontro casual no banheiro da empresa, 2 vidas solitárias haviam se cruzado e se transformado mutuamente. Eduardo aprendeu que verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias, mas na capacidade de tocar a vida de outras pessoas positivamente. E Mari descobriu que sonhos podem se realizar de formas inesperadas, e que às vezes os anjos aparecem quando menos esperamos, vestidos de terno e gravata, caminhando pelos corredores vazios de um prédio empresarial. A vida de ambos nunca mais foi a mesma, e eles frequentemente refletiam sobre como um momento de vulnerabilidade e compaixão genuína havia reescrito completamente o roteiro de suas vidas, provando que às vezes as mudanças mais profundas começam com um simples ato de humanidade. 5 anos após o nascimento de Helena, a Fundação Educacional dirigida por Mari havia se tornado uma das mais respeitadas organizações do país. Eduardo observava com orgulho genuíno os relatórios trimestrais que mostravam o impacto transformador de seu trabalho. Mais de 15.000 crianças atendidas, 80 escolas reformadas e equipadas, e 400 professores capacitados com metodologias inovadoras. Mari havia se especializado em psicopedagogia e desenvolvido um método único de ensino que combinava sua experiência de vida com técnicas acadêmicas avançadas. Sua abordagem se baseava na crença de que toda criança, independentemente de sua origem socioeconômica, possuía um potencial ilimitado que precisava apenas ser descoberto e nutrido adequadamente. Eduardo acompanhava de perto o trabalho da Fundação, visitando regularmente as escolas e conhecendo pessoalmente as crianças beneficiadas. Essas visitas haviam se tornado os momentos mais prazerosos de sua agenda, quando podia ver o brilho nos olhos das crianças ao descobrirem novos conhecimentos e possibilidades para suas vidas. Durante uma dessas visitas, em uma escola na periferia de São Paulo, Eduardo conheceu João, um menino de 12 anos cuja história ecoava a de Mari. João vivia apenas com a avó doente, vendia doces no semáforo após as aulas para ajudar no sustento da casa, mas demonstrava uma inteligência excepcional e uma sede insaciável por conhecimento. Mari havia identificado seu potencial e estava trabalhando pessoalmente com ele. Eduardo, olha só o que o João escreveu sobre seus sonhos, disse Mari, mostrando uma redação que fez os olhos de Eduardo se encherem de lágrimas. O menino havia escrito sobre seu desejo de se tornar médico para cuidar de pessoas como sua avó, e de construir hospitais em comunidades carentes. A pureza e a determinação em suas palavras lembravam Eduardo de sua primeira conversa com Mari. Mari, precisamos fazer mais por crianças como João.
Vamos criar um programa de bolsas integrais para os estudantes mais promissores, cobrindo desde o ensino fundamental até a universidade, incluindo moradia, alimentação e material didático. A ideia surgiu instantaneamente em sua mente, uma extensão natural do trabalho que já desenvolviam. A pequena Helena, agora com 5 anos, frequentemente acompanhava a mãe nas visitas às escolas. A menina havia herdado a sensibilidade e a inteligência emocional de Mari, além de desenvolver uma personalidade carinhosa e inclusiva. Eduardo adorava observar como ela interagia naturalmente com crianças de todas as idades e origens, sem qualquer preconceito ou barreira social. Tio Eduardo, por que algumas crianças não têm os mesmos brinquedos que eu tenho? Perguntou Helena durante uma de suas visitas. A pergunta, feita com a inocência típica de uma criança, tocou profundamente Eduardo, que viu nela uma oportunidade de plantar sementes de consciência social desde cedo. A pergunta de Helena desencadeou uma série de conversas familiares profundas sobre privilégio, responsabilidade social e o significado de usar recursos para fazer o bem. Isabela e Carolina, agora jovens adultas de 23 e 21 anos respectivamente, haviam escolhido caminhos profissionais alinhados com os valores que a família havia redescoberto. Isabela havia se formado em Direito com especialização em Direitos Humanos e trabalhava pro bono para famílias em situação de vulnerabilidade social. Ela havia encontrado sua vocação defendendo causas que antes considerava distantes de sua realidade. Carolina havia concluído o conservatório musical e criado um projeto de ensino de música para crianças hospitalizadas, levando alegria e esperança para pequenos pacientes através da arte. Papai, você se lembra de quando éramos adolescentes e mal conversávamos? Às vezes acho que a Mari foi um anjo que apareceu na nossa vida para nos unir novamente como família, disse Isabela durante um jantar dominical que havia se tornado tradição sagrada na casa dos Vasconcelos. Eduardo sorriu, observando sua família reunida ao redor da mesa. Suas 2 filhas, Mari e a pequena Helena, que insistia em chamá-lo de vovô Eduardo apesar de não serem parentes de sangue. Vocês sabem que a Mari sempre diz que foi ela quem ganhou com o nosso encontro, mas a verdade é que ela salvou não apenas uma família, mas ensinou a todos nós o verdadeiro significado da vida. Mari, que havia se tornado uma presença constante e querida na família, corava ligeiramente com os elogios. Mesmo após todos esses anos, ainda se surpreendia com o carinho genuíno que recebia daquela família que a havia acolhido como filha e irmã. Eduardo, você sempre exagera. Tudo o que fiz foi ser honesta sobre minhas dificuldades. Vocês é que escolheram abrir os corações e fazer a diferença. Durante a sobremesa, Helena anunciou com a seriedade cômica típica das crianças: quando eu crescer, quero ter uma fundação igual à da mamãe, mas para ajudar os animais abandonados também. E quero que o vovô Eduardo me ajude, porque ele é muito bom em fazer coisas importantes acontecerem. A declaração arrancou gargalhadas de todos, mas Eduardo sabia que por trás da inocência infantil havia uma semente de propósito que certamente floresceria no futuro. Helena estava crescendo em um ambiente onde fazer o bem era tão natural quanto respirar, e ele tinha certeza de que ela faria diferenças ainda maiores no mundo. Naquela noite, após todos terem ido embora, Eduardo ficou sozinho em seu escritório refletindo sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. Na parede, emoldurada, estava a primeira foto oficial da fundação, onde ele e Mari apareciam cercados pelas primeiras crianças atendidas pelo projeto. Ao lado, uma foto recente de toda a família reunida, irradiando a felicidade genuína que só os laços verdadeiros podem proporcionar. 2 anos depois, a vida reservaria para Eduardo e Mari uma provação que testaria toda a força e união que haviam construído ao longo dos anos. Durante um exame de rotina, os médicos descobriram que Eduardo havia desenvolvido um câncer de próstata em estágio avançado. O diagnóstico caiu como um raio em céu azul sobre toda a família. Mari foi uma das primeiras pessoas que Eduardo procurou após receber a notícia. Sentados no mesmo corredor onde haviam se conhecido anos antes, agora convertido em uma sala de reuniões da fundação, ele compartilhou seus medos e incertezas com a mesma vulnerabilidade que ela havia demonstrado naquela madrugada distante. Mari, tenho medo de não conseguir terminar tudo o que começamos. A fundação, os projetos futuros, ver Helena crescer. Sinto que ainda tenho tanto para dar, tanto para fazer. A voz de Eduardo tremia ligeiramente, revelando uma fragilidade que contrastava com a imagem de força que sempre projetara. Eduardo, você me ensinou que não é a quantidade de tempo que importa, mas a qualidade do impacto que causamos. Olha à nossa volta. Quantas vidas você já transformou? Quantas crianças têm futuro diferente por causa de suas ações? Isso é imortal. Isso é seu verdadeiro legado. Mari segurou as mãos dele com a mesma ternura com que um dia ele havia oferecido ajuda a ela. O tratamento foi rigoroso e desafiador. Eduardo passou por cirurgia,
sessões de quimioterapia e radioterapia. Durante todo o processo, foi cercado pelo amor incondicional de sua família expandida. Mari reorganizou sua agenda para acompanhá-lo nas consultas médicas, Isabela e Carolina se revezavam para cuidar do pai nos dias mais difíceis, e a pequena Helena, agora com 7 anos, se tornou a fonte de alegria que iluminava os momentos mais sombrios. Vovô Eduardo, a professora disse na escola que quando as pessoas ficam doentes, é importante mandar pensamentos bons para elas. Eu mando pensamentos bons para o senhor todos os dias antes de dormir, disse Helena durante uma de suas visitas ao hospital, sua mãozinha pequena segurando firmemente a mão de Eduardo durante uma sessão de quimioterapia. A inocência e o amor puro da menina deram a Eduardo forças que ele não sabia que possuía. Nos momentos de maior dificuldade, quando os efeitos colaterais do tratamento o faziam questionar se valia a pena continuar lutando, ele se lembrava do sorriso de Helena e encontrava motivação para perseverar. Durante sua convalescença, Eduardo passou mais tempo do que nunca acompanhando de perto o trabalho da Fundação. Mesmo limitado fisicamente, sua mente permanecia afiada e ele utilizava esse período para planejar expansões e melhorias que garantiriam a sustentabilidade da organização no futuro. Mari se tornou não apenas sua sócia no trabalho, mas sua força emocional durante a recuperação. Após um ano de tratamento intensivo, Eduardo recebeu a notícia que toda a família aguardava ansiosamente: o câncer estava em remissão completa. A celebração foi emocionante, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre a fragilidade da vida e a importância de aproveitar cada momento plenamente. Sabe, Mari, essa doença me ensinou algo que todos os anos de sucesso nos negócios não conseguiram, que a vida é realmente preciosa e que cada dia é uma oportunidade de fazer algo significativo. Eduardo falou durante o almoço de comemoração dos resultados dos exames, cercado por toda a família. A experiência do câncer havia aproximado ainda mais Eduardo de suas filhas. Isabela havia pausado temporariamente sua carreira para cuidar do pai, descobrindo nesse processo uma vocação para a área da saúde que a levou a cursar uma segunda graduação em psicologia hospitalar. Carolina compôs uma música especial para o pai durante o tratamento, que se tornou um hino de esperança tocado em hospitais parceiros da Fundação. Mari aproveitou o momento de renovação para apresentar uma ideia que vinha amadurecendo há meses. Eduardo, que tal expandirmos nossa fundação internacionalmente? Recebemos convites de organizações na África e na América Latina interessadas em replicar nosso modelo educacional. Poderíamos começar com projetos piloto em 3 países. A proposta empolgou Eduardo, que viu nela uma oportunidade de multiplicar exponencialmente o impacto de seu trabalho. Mari, você sempre consegue me surpreender com sua visão expansiva. Vamos em frente. Mas desta vez, quero que você lidere essa expansão internacional. Você tem toda a experiência e credibilidade necessárias. Helena, agora com 8 anos, havia se tornado uma espécie de embaixadora mirim da Fundação, participando de eventos e encantando doadores com sua articulação precoce e paixão genuína pelas causas sociais. Mamãe, quando formos para outros países ajudar as crianças, posso ir junto? Quero conhecer meninos e meninas de lugares diferentes e ser amiga deles. A pergunta de Helena fez Mari e Eduardo trocarem olhares cúmplices. A menina estava crescendo com uma consciência global e um senso de responsabilidade social que prometia fazer dela uma líder transformadora no futuro. Claro, minha querida. Você vai ser nossa melhor embaixadora internacional, respondeu Mari, beijando a testa da filha. O primeiro projeto internacional foi lançado em uma comunidade rural no Peru, onde a metodologia desenvolvida por Mari foi adaptada às especificidades culturais locais. O sucesso foi imediato e inspirador, validando a universalidade dos princípios educacionais humanizados que ela havia desenvolvido. Eduardo acompanhou a implementação através de videoconferências e relatórios detalhados, mas sua maior satisfação vinha de ver Mari brilhar como a líder nata que sempre foi. Ela havia crescido de uma jovem faxineira grávida e desesperada para se tornar uma educadora internacionalmente reconhecida, e ele se sentia profundamente orgulhoso de ter sido testemunha e facilitador dessa transformação extraordinária. 10 anos após o primeiro encontro no corredor da empresa, Eduardo decidiu organizar uma celebração especial para marcar essa data que havia mudado fundamentalmente suas vidas. O evento seria realizado na primeira escola que a Fundação havia reformado, reunindo todas as pessoas que haviam sido impactadas por essa história de transformação mútua. Na semana que antecedeu a celebração, Eduardo se dedicou a preparar um presente especial para Mari. Havia documentado toda a jornada deles em um livro, desde aquela madrugada no banheiro da empresa até os projetos internacionais atuais. O livro seria publicado com todos os direitos autorais revertidos para a Fundação, servindo como inspiração para outras pessoas e organizações. Mari, quando comecei a escrever nossa história, percebi que o que vivemos vai muito além de uma simples relação de ajuda mútua.
Construímos uma família escolhida, baseada em valores compartilhados e amor genuíno. Isso é raro e precioso, disse Eduardo enquanto entregava o manuscrito do livro a ela. Mari folheou as páginas com lágrimas nos olhos, revivendo cada momento significativo de sua jornada. Eduardo, você sempre foi generoso demais comigo. Esta história não é sobre mim sendo salva por você, é sobre como duas pessoas solitárias se encontraram e decidiram fazer do mundo um lugar melhor juntas. A celebração contou com a presença de mais de 500 pessoas, funcionários da empresa, beneficiários da fundação, educadores, crianças e adolescentes atendidos pelos projetos, além de personalidades do setor empresarial e educacional. Helena, agora com 10 anos, fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Minha mamãe sempre me conta que o tio Eduardo apareceu na vida dela quando ela mais precisava, como um anjo. Mas eu acho que os dois eram anjos um para o outro, porque juntos eles viraram anjos para milhares de crianças como eu. Obrigada por me ensinarem que podemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Durante a festa, João, o menino que Eduardo havia conhecido anos antes vendendo doces no semáforo, se apresentou como o mais recente bolsista da Fundação aprovado em Medicina na USP. Sua transformação pessoal representava simbolicamente o impacto multiplicador de tudo o que havia sido construído. Senhor Eduardo, Senhora Mari, vocês não apenas mudaram minha vida, mas mudaram o curso da minha família para as próximas gerações. Meus filhos e netos terão oportunidades que eu jamais poderia ter imaginado. Isso é imortal, disse João, agora um jovem de 18 anos articulado e determinado. Eduardo observou toda aquela celebração com um sentimento de plenitude que jamais havia experimentado em seus anos dedicados exclusivamente aos negócios. Ali estava sua verdadeira riqueza, as vidas transformadas, as famílias reunidas, as crianças com futuro brilhante, a família escolhida que havia construído com Mari e suas filhas. Após a celebração dos 10 anos, Mari surpreendeu Eduardo com um anúncio que ninguém esperava. Ela havia sido convidada para assumir um cargo na Unesco, liderando um programa global de educação em comunidades vulneráveis. Era uma oportunidade única de expandir ainda mais o impacto de seu trabalho, mas significaria morar em Paris por pelo menos 3 anos. Eduardo, estou dividida. Por um lado, é a realização de um sonho profissional que eu nem sabia que tinha. Por outro, tenho medo de deixar tudo o que construímos aqui, nossa família, nossa rotina. Mari confidenciou suas preocupações durante uma caminhada no parque, onde costumavam conversar sobre decisões importantes. Mari, você se lembra do que me disse há 10 anos, sobre não deixar o medo nos paralisar? Esta é sua chance de levar nossa metodologia para o mundo inteiro. Helena já tem 10 anos, é uma idade ótima para ela ter uma experiência internacional e aprender outros idiomas. Eduardo respondeu com o mesmo apoio incondicional que sempre demonstrara. Isabela e Carolina foram igualmente entusiastas com a oportunidade de Mari. Tia Mari, você nos ensinou que devemos sempre perseguir nossos sonhos. Não podemos deixar você desperdiçar essa chance por nossa causa. Além disso, Paris não é o fim do mundo. Podemos nos visitar regularmente, disse Isabela, usando o carinhoso tia que havia adotado para Mari anos antes. Helena, agora uma menina madura para sua idade, surpreendeu a todos com sua reação à notícia. Mamãe, se você não for, eu vou ficar chateada. A professora disse que a Unesco ajuda crianças no mundo todo, e você pode ajudar muito mais crianças de lá. E eu quero aprender francês, declarou com a determinação que havia herdado da mãe. A decisão foi tomada. Mari aceitaria o cargo na Unesco. Eduardo se comprometeu a garantir que a fundação no Brasil continuasse operando com a mesma excelência, expandindo ainda mais as operações domésticas para compensar a ausência física de Mari. Eles desenvolveriam um sistema de gestão remota que permitiria a ela continuar envolvida nas decisões estratégicas. Os meses que antecederam a mudança para Paris foram intensos. Mari trabalhou incansavelmente para documentar todos os processos da fundação, treinar sua equipe de sucessão e garantir que a transição fosse suave. Eduardo, por sua vez, assumiu um papel mais ativo no dia a dia da organização, redescobrindo a paixão pelo envolvimento direto que havia perdido nos anos focados apenas nos grandes negócios. Sabe, Mari, quando você for para Paris, será a primeira vez em 10 anos que não teremos nossa conversa semanal pessoalmente. Isso me faz perceber o quanto você se tornou essencial não apenas para a fundação, mas para minha vida pessoal, confessou Eduardo durante uma das últimas reuniões antes da partida. Eduardo, nossa amizade transcendeu há muito tempo as barreiras geográficas. Onde quer que eu esteja, você sempre será meu porto seguro, minha família escolhida. E Helena crescerá sabendo que tem um avô que a ama incondicionalmente do outro lado do oceano, respondeu Mari, emocionada com a perspectiva da separação física.
3 anos se passaram desde que Mari e Helena se mudaram para Paris. A experiência na Unesco havia sido transformadora não apenas para Mari profissionalmente, mas para Helena, que havia se tornado fluente em francês e inglês, além de desenvolver uma perspectiva global sobre questões sociais que impressionava adultos. Eduardo mantinha contato diário com elas através de videoconferências, acompanhando cada detalhe de suas vidas na França. Helena havia se adaptado perfeitamente à nova cultura, mas nunca esquecia de contar ao vovô Eduardo sobre suas aventuras parisienses e seus progressos na escola internacional que frequentava. Vovô Eduardo, hoje visitamos uma escola em um bairro muito pobre aqui em Paris, e eu vi que as crianças têm os mesmos problemas que as crianças do Brasil. A mamãe está ajudando a criar um programa igual ao nosso aqui também, contava Helena durante uma de suas chamadas semanais, seus olhos brilhando com o mesmo entusiasmo pela justiça social que caracterizava sua mãe. Mari havia se tornado uma referência internacional em educação inclusiva, palestrando em conferências mundiais e assessorando governos na implementação de políticas educacionais. Seu trabalho na Unesco havia resultado na criação de um programa global que já beneficiava mais de 200 mil crianças em 40 países. Eduardo, às vezes não acredito no alcance que nosso trabalho teve. Começamos ajudando algumas centenas de crianças em São Paulo e hoje estamos impactando vidas em todos os continentes. Isso só foi possível porque você acreditou em uma jovem faxineira grávida e desesperada, dizia Mari durante suas conversas com Eduardo. No Brasil, a Fundação havia se tornado a maior organização educacional sem fins lucrativos do país. Isabela havia assumido a presidência executiva, combinando sua formação jurídica com sua nova especialização em psicologia para desenvolver programas inovadores de apoio socioemocional para as famílias atendidas. Carolina havia criado um conservatório musical dentro da Fundação, oferecendo formação artística gratuita para jovens talentosos. Eduardo, agora com 62 anos e em excelente saúde após ter vencido o câncer, havia encontrado um equilíbrio perfeito entre o trabalho na empresa tradicional e seu envolvimento com a Fundação. Ele se tornará um palestrante requisitado, compartilhando sua experiência de transformação pessoal e empresarial em eventos corporativos pelo mundo. Durante uma conferência em Londres sobre responsabilidade social corporativa, Eduardo conheceu Margaret Thompson, uma viúva inglesa de 55 anos que dirigia uma organização similar à sua na África. O encontro despertou nele sentimentos que havia esquecido que eram possíveis após a morte de Helena, sua esposa. Mari, preciso te contar algo importante. Conheci uma mulher extraordinária em Londres, alguém que dedica sua vida a causas similares às nossas. Sinto que estou redescobrindo a possibilidade de amar novamente, confessou Eduardo durante uma de suas conversas com Mari, buscando conselho da pessoa que havia se tornado sua confidente mais próxima. Eduardo, você merece ser feliz e amar novamente. Helena, sua esposa, certamente aprovaria você encontrar companhia e amor nesta fase de sua vida. Conte-me mais sobre Margarete, respondeu Mari com entusiasmo genuíno, demonstrando mais uma vez sua generosidade de espírito e amor incondicional por Eduardo.